Mercedes percebeu que sua filha, Carla, estava prestes a fazer um pedido complicado. Seu nervosismo era palpável. Parecia que ela ia pedir algo que contradizia os princípios que lhe foram incutidos desde a infância. Finalmente, Carla fez a pergunta: mamãe, consideraria se mudar para a casa de campo? Mercedes ficou surpresa com tal proposta, tentando compreender a razão por trás disso. Carla esclareceu que ela e Miguel precisavam de seu próprio espaço para começar uma família. Mercedes sugeriu que Miguel, seu genro, poderia considerar alugar um apartamento. No entanto, Carla argumentou que isso seria muito caro e que preferiam economizar para adquirir sua própria casa no futuro, com a ideia de poder ter um filho em breve. Mercedes, consciente de quão desafiador pode ser para um casal jovem iniciar suas vidas juntos, refletiu sobre a situação e concluiu que talvez sua filha estivesse certa. Como uma mulher mais velha vivendo sozinha em uma casa grande e bem localizada, e sem mais responsabilidades de trabalho, ela pensou que talvez eles, sendo uma jovem família, pudessem precisar dela mais. Então, decidiu se mudar para poder apoiar Carla, que era seu maior tesouro. No entanto, surgiu a preocupação com os felinos de Mercedes. Eram criaturas sensíveis e a adaptação à casa de campo não seria fácil para eles. Mercedes era dona de 4 gatos esfinges, completamente sem pelos, assim como a cabeça do pai de Miguel. Mercedes, ao observar Miguel, o recém-casado de sua filha, expressou imediatamente seu ceticismo sobre o futuro de seu casamento. Mas Carla não lhe deu ouvidos, pois tinha chegado aos 38 anos e desejava se casar para finalmente ter sua própria família. Miguel e sua sogra lidavam com tensões em seu relacionamento, apesar de compartilharem um objetivo em comum, o bem-estar de Carla. Mercedes valorizava a ordem, algo que tinha incutido em sua filha, enquanto a família de Miguel levava um estilo de vida desordenado, sem dar importância ao caos. Isso causava disputas frequentes. Um dia, Mercedes encontrou a cozinha cheia de restos de sopa e pediu a Miguel que limpasse depois de comer. No entanto, sua resposta foi desdenhosa, o que demonstrava a falta de compreensão e respeito mútuo. Diariamente, Mercedes se via obrigada a limpar o banheiro após a passagem de Miguel, o que lhe causava desconforto e frustração. A mulher mais velha recordava como seu marido costumava cuidar de todas as tarefas domésticas antes de seu falecimento. Ele era capaz de cozinhar, limpar e até mesmo cuidar da família de forma admirável. A morte repentina de seu marido deixou um vazio na família, especialmente porque sua ausência contribuiu para um trágico incidente que poderia ter sido evitado se ele estivesse presente. Mercedes lamentava diariamente não ter estado ao lado de seu marido naquele momento. Carla tentou consolá-la lembrando-a de que ela também não se sentia bem naquele momento. No entanto, Mercedes se culpava por não ter impedido que Valério partisse. Sentia-se tola por tê-lo deixado ir embora e agora lamentava profundamente sua ausência. Embora Carla amasse profundamente seus pais e lamentasse a perda de seu pai, seu foco mudou quando Miguel entrou em sua vida. Ela decidiu convidá-lo a morar com eles, o que fez com que Mercedes deixasse de se sentir dona de seu próprio espaço. Apesar de desejar a felicidade de sua filha, Mercedes logo percebeu que a presença do marido de Carla complicava as coisas e não havia possibilidade de harmonia. Mais tarde naquele mesmo dia, Miguel reclamou da pressão que sentia por parte da mãe de Carla para ajudar mais nas tarefas domésticas. Ele expressou sua frustração por se sentir vigiado e não ter liberdade em casa. Carla lembrou-lhe que sua mãe merecia descansar após tanto trabalho e que Miguel deveria respeitar sua idade e esforço. Ela também questionou a afirmação de Miguel sobre trabalhar arduamente em seu emprego. Mercedes também compartilhou suas preocupações sobre a situação de trabalho de Miguel como segurança em uma loja pouco movimentada, sugerindo que ele poderia estar envolvido em atividades ilegais. Além disso,
criticou sua falta de iniciativa em casa e expressou o desejo de que ele procurasse um emprego mais prestigioso. Carla, que desejava que sua mãe aceitasse seu novo marido, defendeu Miguel e apontou que eles também eram responsáveis pela situação por tê-lo acolhido em sua casa e permitir que ele não contribuísse desde o início. Mercedes respondeu que uma pessoa responsável teria ido embora ou buscaria contribuir financeiramente com as despesas domésticas. Em resumo, a discussão destacou as tensões entre Miguel e sua sogra devido ao seu emprego e falta de participação nas responsabilidades domésticas. O genro e a sogra discordavam em relação aos gatos que viviam no apartamento. Miguel restringia a liberdade dos felinos e, após algumas discussões, Mercedes concordou em transferi-los para seu quarto junto com todos os seus acessórios. No início, os gatos mostraram resistência, mas depois se adaptaram. Mercedes cuidava com dedicação de seus gatos sem pelos, lembrando-se de como os havia adotado e tratado desde pequenos. Apesar dos conflitos com Miguel, ela sentia um profundo amor por seus gatos e encontrava consolo em sua companhia durante as noites. Mercedes não se preocuparia tanto com a opinião de seu genro se não fosse por sua filha. Um dos problemas era que Miguel esvaziava rapidamente a geladeira. Mercedes reclamou que ele consumia todos os alimentos recém-comprados e lembrou-lhe da importância de administrar os recursos alimentícios. Como resultado, decidiram dividir as prateleiras da geladeira e os alimentos compartilhados. Além disso, a dinâmica das refeições em casa mudou, com Carla se encarregando de cozinhar para ela e Miguel, enquanto Mercedes comia separadamente. Miguel sentia falta dos deliciosos pratos de sua sogra e às vezes pegava comida dela sem permissão. Embora os conflitos persistissem, Mercedes continuava tentando alimentar sua filha, que permanecia firme em sua decisão de comer separadamente. Depois de perder o apoio do marido e da filha, e com suas amigas ocupadas ou distantes, Mercedes aprendeu a depender de si mesma. Seu espírito forte permitiu-lhe manter a disciplina sem necessidade de apoio externo, um valor que sempre incutiu em Carla. Carla lembrava-se dos ensinamentos de sua mãe sobre as lágrimas da disciplina e o arrependimento pela falta de disciplina, enfatizando a importância de se manter firme. Embora Carla tenha tentado seguir o exemplo de sua mãe por muito tempo, seu foco mudou quando um homem entrou em sua vida. Agora sua principal preocupação era o bem-estar da família e a felicidade de seu marido, bem como a chegada de um filho à família. Me sinto vigiado como se estivesse na prisão, reclamou Miguel. Entendo como você se sente, suspirou Carla. Bem, já estamos em maio. É hora de plantar tomates. Podemos deixar sua mãe ficar na casa de campo, seria bom para todos nós, sugeriu Miguel. Não tenho certeza se ela gostaria dessa ideia, respondeu Carla, baixando o olhar. Minha mãe me avisou que seria uma tolice aceitar tudo isso e me alertou sobre as consequências. Mas não a ouvi, disse o marido irritado, o que surpreendeu Carla pela atitude de Miguel em relação à sua mãe. Viver junto com minha sogra é algo que não consigo lidar. Já estou no meu limite. Não sei, Carla, talvez devêssemos considerar viver separados. Após ouvir as constantes queixas de seu marido sobre viverem separados, Carla se sentia preocupada e temerosa de que ele decidisse mudar-se novamente para seus parentes e não voltar. No entanto, Mercedes minimizava essas preocupações e zombava das ameaças de seu genro, apontando que ele tinha todas as comodidades em casa e que Carla atendia a todos os seus desejos como se ele fosse um rei. Apesar disso, Carla se agarrava ao seu desejo de ter um casamento e uma família. Diante da tensão, Mercedes propôs mudar temporariamente para a casa de campo com seus gatos para aliviar a situação, embora estivesse ciente de que não era ideal para o clima frio. Carla agradeceu a solução temporária, esperando que durante o verão pudessem resolver os problemas familiares e que, ao retornar, os conflitos não fossem tão intensos.
Com lágrimas nos olhos, Mercedes empacotou suas coisas. Embora dissesse a si mesma para não chorar e esperasse que a separação temporária ajudasse a melhorar as coisas entre sua filha e seu genro, no fundo sabia que Miguel, um homem preguiçoso, era o responsável pela situação. Sentia-se presa, como se fosse uma presa, devido à sua persistência e comportamento parasitário. Lamentava que sua filha não tivesse encontrado um parceiro antes para construir uma vida feliz juntos e formar uma família. Mercedes refletia sobre a solteirice de Carla, apesar de sua beleza e educação, e como os problemas de caráter dos pretendentes anteriores frustravam sua mãe. Com o passar do tempo, Carla começou a se preocupar com sua solteirice e lamentava não ter se casado antes. O pai de Carla expressava preocupação por sua filha, prevendo que eventualmente ela estaria feliz com qualquer pessoa, mesmo que tivesse alguma deficiência. Por essa razão, Carla comparava a preguiça e irresponsabilidade de Miguel com uma deficiência. Mercedes sentia-se aliviada por seu marido não poder testemunhar a complicada situação de sua filha e os preparativos para sua estadia temporária na casa de campo. Mercedes repetia para si mesma que tudo ficaria bem enquanto planejava seu jardim e se preparava para viver temporariamente na casa de campo. Embora seu instinto a advertisse sobre futuras dificuldades, ela se esforçava para manter pensamentos positivos e afastar a melancolia. Decidiu levar consigo um fogão elétrico, uma manta e roupas de cama para sua estadia. Carla ajudou sua mãe a carregar as coisas e os gatos no carro, mostrando-se feliz por Mercedes poder desfrutar do ar livre enquanto eles construíam sua própria família. No entanto, Carla também experimentava uma sensação de ansiedade. Durante a viagem, elas lembraram como costumavam ir juntas para a casa de campo quando seu pai estava vivo. Agora, a casa evocava memórias difíceis, pois era o lugar onde seu pai faleceu e Carla se encontrava sozinha. Carla percebeu a dor que seria para sua mãe estar sozinha naquele lugar, revivendo os últimos momentos de seu esposo. Embora Carla olhasse para sua mãe com preocupação, esta permaneceu serena. Era a primeira viagem à casa de campo sem Valério, e as mulheres não podiam prever o quanto isso as afetaria emocionalmente. No caminho para a cabana, costumavam fazer uma parada em uma cafeteria à beira da estrada e admirar uma bela casa em cada viagem, algo que seu pai elogiava com admiração. No entanto, desta vez passaram direto sem parar na cafeteria e mantiveram um pesado silêncio ao passar pela casa. Carla se sentia culpada, comparando-se com donos de animais de estimação que abandonam seus animais e pensando que estava fazendo o mesmo com sua mãe e os gatos ao levá-los para a casa de campo. Embora tentasse se tranquilizar, sabia que estava se comportando como uma traidora. Durante a viagem, Carla lutou contra as lágrimas e perguntou por que as coisas não poderiam ser mais fáceis para todos, incluindo sua mãe e Miguel. Ao chegar à pequena cidade onde ficava a casa de campo, Carla timidamente pediu desculpas por mencionar o óbvio, sentindo-se culpada por seu comportamento. Apesar de estar na plena temporada, chegar à casa de campo despertou más lembranças em Carla ao lembrar-se da morte de seu pai. Depois do inverno, tanto a casa quanto o terreno precisavam ser limpos. Mercedes perguntou a Carla se poderia ajudar, e ela aceitou, embora só pudesse ficar até às 5 para preparar o jantar para Miguel. Juntas, começaram a limpar, lavando os pisos, tirando o pó e organizando os objetos. Carla, nervosa com o tempo, olhava o relógio de parede próximo para manter um registro preciso. Quando se aproximava das 5 horas, Mercedes decidiu parar e continuar no dia seguinte, assegurando a Carla que não se preocupasse com ela. Depois de fazer uma pausa rápida com café e pão de gengibre, olharam pela janela para uma parte do terreno onde havia uma macieira que seu pai havia plantado, agora derrubada pelo tempo. Mercedes mencionou que sabia como consertá-la, lamentando a perda daquela beleza. Mercedes encontrou inspiração na macieira que, apesar de seu estado deteriorado, continuava florescendo,
determinada a não desistir como ela. Tinha planos de limpar o jardim, comprar mudas e preparar áreas para seus gatos depois que Carla partisse. Apesar da mudança, os gatos esfinge estavam calmos perto de sua dona. Mercedes refletiu sobre sua situação, reconhecendo que não foi expulsa, mas cedeu voluntariamente aos jovens. Aceitou que sua filha queria começar uma família e decidiu permitir que Carla construísse sua vida como considerasse adequado, sabendo que o tempo revelaria o que aconteceria com Miguel e seu relacionamento com Carla. Depois de se instalar na casa de campo, Mercedes enfrentou várias tarefas. Decidiu focar no jardim, que cobria 6 acres, um desafio considerável para ela devido à sua idade. Trabalhava arduamente todos os dias, exaurindo-se enquanto seus gatos a observavam da janela, encorajando-a. Ao perceber que os gatos estavam entediados dentro de casa, decidiu deixá-los sair para o jardim, improvisando arreios com cordas para que pudessem se mover livremente. Apesar dos comentários desagradáveis de uma vizinha sobre seus gatos, Mercedes permaneceu firme em seu amor por eles, vestindo-os com pequenos suéteres para mantê-los confortáveis. Sabia que os animais são delicados e gostam de calor, o que tornava seu trabalho no jardim mais agradável com sua companhia. Em maio, embora às vezes ainda sentisse uma brisa fresca, os animais de Mercedes, inicialmente cautelosos, logo se adaptaram e se tornaram mais corajosos, explorando o jardim com confiança. A presença de seus animais sem pelos tornava a vida mais agradável para Mercedes, que encontrava conforto e companhia neles enquanto trabalhava no jardim e fazia tarefas domésticas. Mercedes desfrutava de suas manhãs com uma xícara de café ao lado da casa e das noites lendo romances com seus gatos por perto. Embora às vezes sentisse nostalgia por seu marido e sua casa, ela tentava se manter positiva e lembrava que estava feliz por sua filha e por si mesma. Carla visitava sua mãe a cada 2 semanas, trazendo suprimentos da cidade e comida para os gatos, brincando sobre como as refeições dos gatos eram luxuosas em comparação com as delas. Mercedes trabalhava diligentemente em sua casa de campo e logo colhia vegetais e verduras deliciosos, compartilhando seu entusiasmo e refeições saudáveis com Carla. No entanto, um dia, Carla chegou com uma expressão triste e apática, perdida em seus pensamentos e sem apetite. Carla, não consigo suportar te ver assim, insistiu Mercedes, mordendo o lábio. A filha permaneceu em silêncio, mas depois, reunindo seus pensamentos, olhou nos olhos da mãe e disse: "Você sabe, eu tive um aborto espontâneo. A gravidez foi breve, nem mesmo tive tempo de me acostumar com a ideia de estar grávida e decidi não contar a ninguém com medo de amaldiçoá-la. Mas, de qualquer forma, não funcionou. Depois comecei a sangrar, fui ao hospital e me enviaram para fazer uma ecografia, onde me disseram: desde sua última visita, sua gravidez não progrediu. E me mandaram fazer uma curetagem." "Carlita, não posso acreditar", exclamou sua mãe, quando isso aconteceu. "Faz mais de uma semana." "Por que você não disse nada?", respondeu Carla. "Eu não queria que você se preocupasse." "Miguel sabe?", perguntou Mercedes. "Não, eu não contei a ele." "Não queria que ele ficasse nervoso", suspirou Carla. "Como ele não percebeu?", protestou Mercedes. "Bem, meus problemas começaram num sábado, quando ele estava no trabalho. Decidi não chamar uma ambulância, pois há uma clínica de mulheres próxima. Então fui lá, mas imediatamente fui enviada para o departamento de ginecologia na sala ao lado, onde fizeram o procedimento e me deram alta depois de 3 horas. Realmente sinto muito pelo que aconteceu com você, Carla, mas o que me entristece ainda mais é que você estava completamente sozinha em sua angústia. Está bem, você não me contou. Agora você tem sua própria vida, separada da sua mãe, mas Miguel deveria ter sabido. Afinal, vocês são uma família. Entenda, mãe, Miguel me parece tão superficial.
Tenho certeza de que nada teria mudado mesmo se eu tivesse contado o que aconteceu comigo. Escuta, nunca disse que era nosso problema, porque entendo que ele não precise deste bebê nem de uma gravidez em geral. Mas mesmo assim, você deveria ter dito a ele, pelo menos ele tem o direito de saber. Mercedes balançou a cabeça enquanto segurava sua filha, acariciando suas costas como se fosse uma menininha que tinha machucado o joelho. Talvez você tenha razão. Vou tentar. Mas sabe, se a reação dele for como imagino, ainda tenho medo de que ele faça isso mesmo assim, disse Carla, pensativa. O que você quer dizer? Mercedes levantou as sobrancelhas. Eu vou me divorciar dele. Sério? Perguntou a mãe. Sim. Olha, mãe, não foi o amor que me cegou, mas a ideia de me casar, e no final acabou que eu só estava perseguindo uma fachada, uma bela imagem de ter um marido e filhos para evitar os cochichos de que eu sou uma solteirona. Mas eu não pensei em mim mesma, nem na minha própria felicidade. Agora eu entendo que eu era muito mais feliz antes, no passado, antes de me casar. O Miguel sempre dizia que éramos infelizes por sua culpa e que deveríamos viver sozinhos juntos, e, sabe, eu acreditei nele. Desculpe, mas agora que você está na casa de campo, vejo que as coisas pioraram ainda mais. Mercedes observou sua filha com compreensão enquanto ela falava com sinceridade e dor no coração. Carla expressou seu desejo de que as coisas voltassem a ser como antes, apenas ela e sua mãe juntas, sem a presença de Miguel. Depois de refletir, Mercedes respondeu que voltaria em breve, pois a temporada no campo ainda não havia terminado e a casa não estava pronta para o frio. Ela queria que Carla tivesse tempo para pensar bem sobre sua decisão e evitar arrependimentos futuros. Naquela noite, Carla ligou para sua mãe para contar que havia comunicado a Miguel seus sentimentos e seu desejo de se divorciar. Embora Mercedes não soubesse se deveria se sentir feliz ou triste, ela sabia que essa decisão libertaria sua casa da tensão e permitiria que Carla encontrasse um parceiro mais adequado no futuro. Na manhã seguinte, Mercedes, como de costume, estava desfrutando de seu café, mas algo a perturbava. Uma sensação vaga e desagradável. De repente, ela sentiu o impulso de ligar para sua filha. Pegando o velho telefone celular em suas mãos, ela discou o número de Carla e ouviu os longos toques de espera. Antes que Mercedes pudesse colocar o telefone de lado, ela recebeu uma ligação. Era Miguel, e ele estava claramente embriagado. Mercedes, sou eu, Miguel. Nem sei como te dizer isso, mas a Carla. O que? O que aconteceu com a Carla? A sogra se alarmou. Carla, minha amada esposa, faleceu. Aparentemente, ela tinha um coágulo de sangue que não conseguiram drenar a tempo. Estou a caminho, sussurrou Mercedes, sentindo que ela mesma estava prestes a desmaiar no chão. Carla tinha falecido. E Miguel tinha afogado sua dor em álcool. Mercedes se viu sozinha lidando com os preparativos fúnebres, sem ajuda de ninguém, e a agonia em seu coração era indescritível. Ela repetia em sua mente, minha filha faleceu, como se estivesse em um estado de confusão, sem compreender completamente a magnitude da situação. A diretora da funerária tentou confortá-la, garantindo que fariam tudo o que fosse necessário para que Carla parecesse apresentável, até mesmo perguntando sobre o uso de cílios postiços. Em seu estado de perplexidade, Mercedes deu sua aprovação, e os cílios postiços foram aplicados nas pálpebras fechadas de Carla, dando-lhe uma aparência quase artificial. O funeral de Carla atraiu colegas, amigos e familiares de Miguel, todos expressando sua simpatia. Miguel, claramente abalado, recebeu muita atenção e compaixão. Em contraste, Mercedes permaneceu em segundo plano, aparentemente sem mostrar afeto pela perda de Carla. Para Mercedes, essa distância emocional foi um alívio, pois evitava o peso das condolências. Após o serviço,
ela se retirou para o apartamento de Carla antes de ir para a casa de campo, onde finalmente conseguiu desabafar sua dor em lágrimas incontroláveis, liberando um sentimento que havia contido por muito tempo. A vizinha de Mercedes bateu nas portas e janelas, perguntando por que ela estava chorando. Ambas as mulheres se abraçaram e choraram juntas quando Mercedes explicou o que tinha acontecido. Apesar de sua dureza, a vizinha ofereceu apoio e até trouxe comida quente para Mercedes, que resistia a comer devido à sua profunda tristeza. A vizinha insistiu para que Mercedes comesse algo, pelo menos pelo bem-estar de seus gatos. Embora só tenha conseguido comer 3 bocados, Mercedes se sentiu avassalada pela dor e desejava poder trocar de lugar com sua filha falecida. Os gatos de Mercedes perceberam sua tristeza e tentaram consolá-la, ronronando em seu colo. Apesar de sua dor, Mercedes tentou ocupar-se do jardim e fazer conservas, embora fosse difícil encontrar motivação. Embora lamentasse não poder fazer mais, decidiu colher as framboesas maduras e fazer geleia para aproveitar a bondade da natureza e não desperdiçá-la. Apesar de tentar manter-se ocupada, Mercedes sentiu a necessidade de ir à cidade, então ligou para seu genro, Miguel, para buscá-la na casa de campo. Miguel reclamou por não ter autorização notarial para usar o carro de Carla, mas Mercedes lembrou que ele havia dirigido o carro após a morte de Carla. No entanto, Miguel disse que ela não era mais sua responsabilidade e desligou o telefone. Mercedes teve que trancar seus gatos novamente dentro de casa e fazer a viagem por conta própria. Ela não permitiria que aquele homem tão horrível ficasse com sua casa. Mas quando Mercedes finalmente chegou à cidade, teve uma surpresa inesperada: a fechadura havia sido trocada. Ao bater na porta, um homem robusto não a deixou entrar no apartamento e a levou para o corredor para conversar. Mercedes encontrou um indivíduo que afirmava ter controle sobre o apartamento e a ameaçou de despejo. Apesar de protestar e mencionar que o apartamento estava registrado em seu nome, o indivíduo insistiu em sua autoridade e a intimidou a sair do imóvel. Mercedes percebeu que discutir era inútil, então decidiu pegar algumas coisas essenciais, como roupas quentes e lembranças de sua filha, antes de deixar o local. A mulher entrou no apartamento e ficou surpresa ao encontrar os pais de Miguel lá dentro. Ambos estavam ocupados com suas próprias atividades e não prestaram atenção a Mercedes. Enquanto procurava os documentos do apartamento, percebeu que não estavam mais em seu lugar habitual. Provavelmente seu genro os havia pegado anteriormente. Além disso, um valentão a seguia de perto e a intimidava com seus gestos agressivos, fazendo-a temer por sua segurança. Decidiu parar de procurar os documentos e se preparou para sair, evitando qualquer confronto desnecessário. Ao sair, a mãe de Miguel fez comentários maldosos e o cunhado, que estava bêbado, a culpou pela situação. Mercedes decidiu ignorar suas palavras e partiu. Sabia que precisava procurar um novo apartamento e estava disposta a fazê-lo para evitar mais conflitos. Embora tivesse algumas economias, estava ciente de que teria que se esforçar para recuperar o que lhe correspondia em relação ao apartamento. Ao chegar à casa de campo, Mercedes enfrentou uma nova desgraça. Sua vizinha chegou chorando e informou que o cachorro da vizinha havia atacado um de seus gatos. Rapidamente, Mercedes foi verificar a situação por si mesma e encontrou seu gato branco gravemente ferido. Embora culpasse a vizinha, esta ofereceu a ajuda de seu filho para levar o gato à clínica veterinária. Na clínica, Mercedes passou a noite preocupada com a saúde de seu gato, mas no dia seguinte recebeu notícias encorajadoras: o gato havia estabilizado sua condição. No entanto, a conta da clínica acabou sendo surpreendentemente alta, o que obrigou Mercedes a retirar dinheiro de sua conta, deixando-a preocupada com sua situação financeira. Decidiu não retirar mais dinheiro para preservar suas economias para emergências. A vida na casa de campo estava se tornando cada vez mais difícil a cada dia que passava.
Sempre faltava algo e ela tinha que comprar coisas. Além disso, a casa começou a apresentar problemas, como vazamentos no telhado e piso cedendo. Ela teve que contratar artesãos para realizar os reparos necessários. Também apareceram ratos que passeavam sem vergonha na frente dos gatos e estragavam os suprimentos de alimentos. Mercedes entendia que algo tinha que mudar, mas não sabia o que fazer. Por enquanto, Mercedes tentou lidar com o despejo de seu atrevido genro, mas tantos certificados eram necessários. Obter todos eles significava que ela precisava viver na cidade, e viajar de ida e volta era extremamente desafiador. Um dia, Mercedes levou Max à clínica para uma consulta. O médico examinou o gato e notou que ele estava resfriado, além das lesões anteriores. Ao descobrir que Mercedes vivia na casa de campo, o médico recomendou mudar para um apartamento mais adequado para o gato. Mercedes explicou que não tinha dinheiro para alugar um lugar e também não tinha emprego, já que todas as vagas estavam fechadas. Ao sair da consulta, a assistente a parou no corredor e ofereceu a oportunidade de um trabalho através de uma parente dela. Mercedes agradeceu a oferta e pegou o número de telefone de Laura para considerar a proposta. Mercedes voltou para a casa de campo e ligou para o número que lhe deram na clínica veterinária. Olá, é você, Laura? Me falaram sobre uma oferta de trabalho que você tem, disse Mercedes ao telefone. Depois de um breve intercâmbio de cumprimentos, Laura explicou que estava procurando alguém para desempenhar o papel de avó devido a uma situação familiar difícil. Sua filha, Marta, havia sofrido um trauma com a morte da avó, e Laura achou que ter alguém nesse papel poderia ajudar sua filha a superar a dor. Embora fosse uma oferta incomum, Laura estava disposta a pagar bem pelo trabalho. Mercedes, confusa mas interessada, ouviu atentamente a explicação de Laura sobre as possíveis responsabilidades neste papel. Laura explicou a Mercedes que as tarefas não estavam detalhadas, pois envolviam desempenhar o verdadeiro papel de avó para sua filha Marta. Isso incluía atividades como fazer panquecas, sair para passear, ler e supervisionar suas lições, já que Marta recebia educação em casa. Laura ofereceu pagar $150 por dia, além de fornecer refeições e acomodações, se necessário. Mercedes ficou surpresa com a oferta tentadora e pediu tempo para considerá-la. Laura sugeriu se encontrar na casa de campo de Mercedes no dia seguinte para discutir mais detalhes e tomar uma decisão. Mercedes estava preocupada com a natureza pouco convencional do trabalho e se conseguiria amar a menina como uma verdadeira avó, especialmente considerando as possíveis dificuldades ao lidar com crianças de famílias abastadas. Mas de qualquer forma, ela se preparou para a reunião. Limpou a casa minuciosamente e vestiu um elegante traje de calça que pegou do apartamento de seu genro. Mas de qualquer forma, ela se preparou para a reunião. Limpou a casa minuciosamente e vestiu um elegante traje de calça que pegou do apartamento de seu genro. No dia da reunião, Laura provou ser uma pessoa meticulosa e chegou pontualmente no horário combinado. Mercedes observou atentamente sua convidada. Era uma mulher bem arrumada na casa dos 30 anos, vestida com elegância, educada, de cabelos longos e escuros, e grandes olhos tristes. "Por que você está morando na casa de campo?", perguntou Laura. "Aconteceu simplesmente. Meu genro me despejou", suspirou Mercedes. "Que terrível, você deveria denunciá-lo à polícia e entrar com uma ação." "Estou em processo de fazer isso, mas estou faltando alguns documentos", suspirou a idosa. Após uma longa conversa, Mercedes considerou cuidadosamente a oferta e chegou à conclusão de que era hora de partir. Ela não podia suportar o frio do inverno na casa de campo. Embora fosse possível ter aquecimento, ela não estava acostumada a viver em um ambiente rural sem as comodidades de um apartamento. Depois de refletir um pouco, ela decidiu aceitar a proposta de Laura.
Embora não fosse uma babá no sentido tradicional, mas sim uma avó para a filha de Laura, Mercedes confiava que encontraria um terreno comum com a menina de 10 anos. Mercedes refletiu por um momento e expressou: "Entendo que não posso ser como a avó que se foi." Laura respondeu compreensivamente: "Eu sei, você será uma avó diferente, mas amorosa e atenciosa. No entanto, você precisa entender que não temos uma segunda chance. Se você não conseguir se dar bem com a Marta, não haverá outra avó para ela." Mercedes assentiu e disse: "Assumo essa responsabilidade e farei tudo o que estiver ao meu alcance pelo bem-estar da Marta." Laura apoiou sua decisão e deu a ela tempo para se preparar antes de irem juntas para a cidade, onde moravam em um apartamento bonito e espaçoso. Embora a cozinha fosse impressionante, Mercedes notou a bagunça em todo lugar, o que a fez lembrar com nostalgia dos sonhos de Carla de ter algo semelhante. "Marta", chamou Laura, e uma menina magra saiu com um cachorro e cabelos loiros longos. Ela estava vestida com uma camiseta longa e tênis fofos. "Esta é a Mercedes, ela vai morar conosco por um tempo e vai te acompanhar nas aulas, na piscina e nos passeios. Está bem?" Laura soltou os gatos, e Marta ficou surpresa ao vê-los. "Eles são amigáveis, você pode acariciá-los. Apenas tenha cuidado com o Max, o gato branco", advertiu Laura. Marta mostrou simpatia pelos gatos e brincou com eles, o que fez Laura perceber sua alegria, algo que ela não via nela há muito tempo. No começo, Marta se comunicava apenas com os gatos e parecia tímida com Mercedes, que era a nova integrante da família. Mercedes se sentia deslocada no luxuoso apartamento de Laura, preocupada com os móveis caros que poderiam ser danificados pelos gatos. Além disso, ela não sabia como se comunicar com Marta, que era uma menina que não falava. Embora amasse crianças e achasse fascinante sua capacidade de aproveitar as coisas simples, ela não tinha muita experiência em interagir com elas. No entanto, ela ficou feliz em ver Marta se divertindo com os gatos, percebendo como eles não eram mais tão brincalhões como antes. Enquanto Marta brincava cercada por gatos, Mercedes sentou-se ao seu lado e elogiou o local. Marta sorriu e então levou Mercedes ao seu quarto, que se revelou acolhedor e arrumado, ao contrário do resto do apartamento. Mercedes ficou impressionada com a beleza e o bom gosto do quarto, sentindo-se mais confortável naquele ambiente. "Ah, Marta, como eu desejava poder criar um quarto assim para minha filha." Naquela época, não tínhamos os recursos financeiros nem os móveis e materiais disponíveis. Foi um período difícil, mas vivíamos de maneira modesta, porém digna, compartilhou Mercedes. "E você vive como em um conto de fadas. Nem todas as meninas têm a sorte de ter algo assim, você deveria ser grata por isso. Sua mãe se preocupa muito com você", acrescentou. Marta sorriu e assentiu com a cabeça. Ela valorizava sua mãe, já era evidente que Laura e Marta tinham um bom relacionamento afetuoso. Além disso, Marta mostrou-se uma talentosa artista, mostrando preferência por aquarelas. "Que menina boa", comentou Mercedes. Laura perguntou animadamente como Mercedes e Marta estavam se dando, notando que já estavam começando a se acostumar uma com a outra. Mercedes respondeu que estavam começando a se conhecer e que seriam amigas, o que fez Marta sorrir. Laura ofereceu um colchão confortável para Mercedes no quarto de Marta, destacando o sistema de aquecimento do piso para garantir que ela não passasse frio. Depois, Laura sugeriu tomar café e pensar em petiscos, mas Mercedes preferiu preparar um jantar adequado. Laura explicou que estava ocupada com o trabalho e mal tinha tempo para cozinhar. Mercedes entendeu a situação e percebeu um cheiro desagradável na geladeira, então propôs cuidar disso e comprar ingredientes para o jantar. Laura entregou um cartão para que Mercedes pudesse comprar o necessário e, apesar de seu desconforto em aceitar dinheiro, Mercedes aceitou o cartão. Então,
ela propôs a Marta acompanhá-la até a loja, o que a menina aceitou felizmente. Apesar de ser tarde, as ruas estavam bem iluminadas pelos postes de luz quando Mercedes e Marta foram ao mercado próximo. Mercedes comprou queijo cottage, ovos, açúcar, baunilha e passas, além de alimentos para preparar um café da manhã quente para sua nova família. Marta se divertiu escolhendo as compras e mostrou-se animada na loja, embora não pudesse falar. De volta ao apartamento, Mercedes vestiu um avental e começou a cozinhar, mas percebeu que não tinha óleo. Apesar da decepção, ela preparou algo simples e todos se sentaram à mesa para experimentar a comida. Laura elogiou o sabor e agradeceu a Mercedes, que respondeu desejando que eles aproveitassem a refeição. Marta assentiu e sorriu, indicando que tinha gostado. Laura aproveitou a oportunidade para perguntar: o que aconteceu entre você e seu genro? Você me fez essa pergunta antes, mas da última vez você só mencionou a situação de forma geral. Agora, gostaria que você entrasse em detalhes, explicando como você foi despejada do seu próprio apartamento, que seu genro estava registrado em sua residência e que ele roubou documentos. Mas isso não é tudo, além disso, ele contratou capangas que a ameaçaram com violência. Bem, você não deveria tê-lo registrado em seu apartamento, comentou Laura. Mercedes concordou: sim, eu não deveria ter feito isso, eu disse isso para minha filha, mas ela não me ouviu. Ela estava tão animada para se casar que perdeu a cabeça. Princípio deu formulário. Laura suspirou e disse: as pobres mulheres, às vezes perdem a cabeça por causa dos homens. Olhando seriamente para Marta, acrescentou: querida, vá para o seu quarto. É cedo demais para você ouvir nossas conversas. Você terá muito tempo para se desiludir na vida. Ninguém vive apenas seguindo conselhos maternos. Então, eu vou falar estando aqui com a vovó, e você vá. Mercedes experimentou uma sensação estranha quando a chamaram de avó. Se alguém a tivesse chamado assim na rua ou em lugares públicos, ela teria se sentido ofendida, mas naquele momento se sentiu reconfortante. Embora fosse extremamente incomum, não era um lembrete de sua idade, mas sim de seu status. Depois da morte de Carla, ela nunca pensou que teria uma neta. Laura reconheceu a bagunça em sua casa, mas expressou que a aceitava como era, admitindo que não era uma dona de casa. Ela explicou que às vezes contratava serviços de limpeza ou cuidava da limpeza ela mesma, mas seu foco principal estava nos negócios, pois havia começado a ter sucesso recentemente. Ela também compartilhou sua história pessoal, falando sobre sua filha Marta e o relacionamento difícil que havia tido com o pai da menina. Ela agradeceu à mãe por todo o apoio, mesmo não estando mais presente, e revelou que Marta havia passado por traumas. Laura concluiu dizendo que havia sido mais como uma amiga para Marta do que uma mãe, e lamentava isso. Depois de servir café-licor em copos e desfrutá-lo, Laura e Mercedes continuaram sua conversa de maneira mais relaxada, compartilhando histórias de vida. Laura mencionou que era dona de um negócio e se comprometeu a consultar advogados sobre a situação de Mercedes. Mercedes agradeceu a Laura e propôs começar a limpar o apartamento no dia seguinte, apesar de não ser sua responsabilidade. Laura concordou com a proposta. Depois de terminar a bebida, Laura se retirou para o quarto para trabalhar, enquanto Mercedes se ofereceu para lavar a louça. No entanto, Laura preferiu colocá-los na máquina de lavar louça para usar no dia seguinte. Embora Mercedes preferisse lavá-los imediatamente por uma questão de praticidade, ela decidiu seguir a preferência de Laura e depois dirigiu-se ao quarto de Marta. Mercedes lembrou a Marta para que ela se lavasse e escovasse os dentes, notando que sua mãe não parecia prestar muita atenção. Marta obedeceu e foi ao banheiro, depois voltou para o quarto e deitou-se na cama. Mercedes se acomodou em sua nova cama, cercada por gatos,
e Marta explodiu em risos quando um dos gatos pulou na cama dela. Mercedes sussurrou para Marta esperando que sua mãe não ficasse brava com o gato. Então, fechou os olhos e adormeceu instantaneamente, sentindo-se surpreendentemente acolhida no meio do caos que reinava no apartamento. Pela manhã, Mercedes ficou com Marta enquanto Laura tinha saído. Depois do café da manhã, Marta mostrou a Mercedes como usar a máquina de lavar louça e juntas começaram a limpar a cozinha. Mercedes ficou surpresa ao ver mais pratos sujos, mas decidiu lavá-los à mão. Enquanto trabalhavam, Mercedes notou a falta de ordem na casa e mencionou que precisavam ter uma conversa séria com a mãe de Marta. Em seguida, ambas se dedicaram a limpar a cozinha a fundo, incluindo os armários, copos, bancada e pia. Depois de completar a limpeza da cozinha, Mercedes se sentiu cansada e mencionou que costumava limpar até tarde, mas o cansaço havia vencido. Marta abraçou e Mercedes apreciou o gesto gentil. Decidiram fazer uma pausa e depois limpar o grande quarto, o que acabou sendo mais fácil graças à ajuda de um aspirador robótico. Finalmente, Mercedes admitiu sua fadiga devido à idade e problemas oculares, enquanto Marta a consolava. Decidiram tomar café e assistir televisão juntas para relaxar. Marta se levantou rapidamente, estalou os dedos e gesticulou para que Mercedes ficasse quieta. Ela correu para a cozinha e logo voltou empurrando uma pequena mesa com rodinhas. No topo da mesa havia xícaras, um açucareiro, biscoitos, doces e uma prensa francesa com café. "Que lindo!" exclamou Mercedes. "Há muito tempo que ninguém cuida de mim dessa maneira." Marta serviu o café, ligaram a televisão e começaram a assistir. O café e os bons filmes elevaram seu ânimo. Também foi agradável perceber que a cozinha de Laura agora estava arrumada. A anfitriã ficará surpresa, pensou Mercedes. Contrariamente ao que esperavam, Laura não ficou surpresa. Ela voltou com uma expressão sombria, sem vontade de falar com ninguém, e a ordem não apenas não a agradou, mas também a irritou. "Por que fizeram isso?" "Quem pediu?" murmurou. "Agora está tudo bagunçado e não consigo encontrar nada. Tenho certeza de que jogaram muitas coisas fora." Mercedes olhou para Marta. A garota estava decepcionada. Ela queria agradar a sua mãe, mas ela não apreciava. Mercedes ficou surpresa com o que havia acontecido com sua empregadora. Laura, que ontem tinha sido gentil e prestativa, mudou sua atitude hoje. Enquanto procurava nervosamente nos armários, tirou copos e uma garrafa de álcool. Ela ofereceu a Mercedes para beber, mas ela recusou, alertando sobre os perigos do álcool. Laura insistiu em beber e mencionou que às vezes a vida nos faz afogar nossas mágoas. Depois de tomar seu copo, Laura pegou um cigarro eletrônico e explicou que estava parando de fumar. Apesar dos avisos de Mercedes sobre os riscos para a saúde, Laura justificou sua escolha. Em seguida, ela se retirou para seu quarto levando consigo a garrafa e o copo. Agora, a idosa tinha uma imagem em sua mente, Laura aproveitando a bebida. Embora ela não perca sua capacidade de trabalhar e continue realizando suas tarefas, parece ter desenvolvido um problema com o álcool, o que poderia explicar o caos na casa. Mercedes também se preocupava com como esse ambiente estressante afetaria a filha de Laura, que não falaria nessas circunstâncias. "Desde quando sua mãe está assim?" perguntou Mercedes fazendo um gesto ao redor do pescoço com os dedos. Marta não entendeu o gesto, então Mercedes decidiu perguntar diretamente. "Ah, desde quando sua mãe está bebendo", respondeu a menina pegando seu telefone e digitando uma mensagem nele. "Há mais de um ano, desde que sua avó morreu", concordou a menina. "Isso é preocupante", suspirou Mercedes. Mercedes entendeu que havia sido destinada a esta família por algum motivo e que sua missão era restaurar a harmonia e a felicidade.
Aqui, Laura precisava enfrentar seu vício e superá-lo. No entanto, acabou não sendo tão simples como Mercedes havia pensado. A empresária não via nenhum problema em seu comportamento, convinha ela manter as coisas como estavam, resistir a qualquer mudança e até mesmo poderia armar um escândalo se a avó e Marta tentassem alterar sua rotina de alguma forma. Por despeito, Laura rejeitava os pratos que Mercedes cozinhava e preferia pedir comida para a viagem. Quando descobriu que seu quarto estava impecavelmente limpo, fez um escândalo tão grande que provavelmente todos os vizinhos ouviram. No entanto, não era mesquinha com o dinheiro, pagava pontualmente e não reclamava dos gatos. Enquanto isso, Mercedes e Marta se tornaram amigas íntimas e inseparáveis. Mercedes a tratava como se fosse sua neta, levando-a para as aulas, para a piscina, supervisionando suas tarefas e até mesmo ocasionalmente para a casa de campo, embora não com frequência durante o frio inverno. Marta adorava a melancólica beleza da natureza. Antes que o inverno chegasse, Mercedes lembrou que Laura havia prometido consultar advogados sobre o apartamento, mas a mulher lutando contra o alcoolismo havia esquecido completamente essa promessa. Os lembretes não foram de ajuda. Sim, tudo bem, eu não esqueci, dizia Laura, mas não tomava nenhuma ação a respeito. Mas um dia, Mercedes confrontou diretamente Laura. Você prometeu ajudar, por favor. Cumpra suas promessas ou busque o conselho de um advogado. Irei eu mesma e pagarei pelos serviços, disse Laura franzindo a testa. Ela pegou o telefone, ligou para um advogado e marcou uma reunião. Aqui, venha amanhã às 2 e explique a situação, disse antes de encerrar a ligação. Viu, concordou Mercedes. Às vezes só são necessários 2 minutos para fazer uma simples ligação, e ela adiou por tanto tempo. No entanto, Laura fez um gesto com a mão indicando que a conversa havia terminado. Mercedes buscou a ajuda de um advogado competente, que a orientou claramente sobre os passos a seguir para restaurar os documentos do apartamento e prosseguir com o despejo. Ela agradeceu ao advogado por evitar que seu apartamento fosse usurpado e confrontou o genro, que finalmente foi despejado com a assistência da polícia. Apesar de ter que suportar insultos, Mercedes conseguiu expulsar todos do apartamento. Ao observar o estado desordenado de sua casa, ela decidiu trocar as fechaduras e realizar tarefas de limpeza, como remover o mofo do banheiro, reparar os danos na bancada e organizar a bagunça na geladeira. Depois das atividades escolares, das aulas de natação e das sessões com o psicólogo, Mercedes e Marta costumavam voltar para o apartamento para limpar juntas. Em algumas ocasiões, Mercedes também precisava buscar Marta na escola e levá-la para sua casa para passar a noite. No entanto, surgiu um problema quando Laura convidou alguns amigos questionáveis à noite, transformando a tranquilidade em uma festa barulhenta. Apesar das reclamações dos vizinhos pelo barulho e da dificuldade de Marta em adormecer, Laura ignorou e zombou das preocupações de Mercedes, argumentando que havia se esforçado muito e merecia relaxar. Embora Mercedes tenha sido contratada como funcionária, ela lembrou a Laura que também foi contratada como avó e pediu que ela interrompesse a festa. Infelizmente, Laura não levou a sério esse pedido. Mercedes decidiu levar Marta para seu próprio apartamento depois da festa desenfreada no lugar de Laura. Enquanto dormiam tranquilamente, foram interrompidas por uma campainha insistente na porta. Apesar do medo inicial, Mercedes decidiu abrir, preocupada que Laura, embriagada, estivesse procurando por Marta. Ao abrir a porta, depararam-se com um repentino incêndio que envolveu o apartamento em uma onda de calor. Mercedes sentiu-se tonta enquanto as chamas se espalhavam, criando a sensação de estar no meio de um inferno. Marta, aterrorizada, correu até ela gritando com todas as suas forças. A corajosa menina lutou para resgatar sua avó do corredor em chamas, apesar de como era difícil. Com determinação,
Marta conseguiu levar Mercedes para a varanda, de onde começou a gritar por ajuda, mas infelizmente não obteve resposta. Desesperada, discou o número de emergência e, embora inicialmente tenha sido difícil falar, finalmente conseguiu informar sobre o incêndio e a situação de sua avó. Há um incêndio. Por favor, venham rápido, minha avó está inconsciente, exclamou Marta enquanto fornecia o endereço. Estamos a caminho, asseguraram do outro lado da linha. Enquanto aguardavam os bombeiros, Marta tentava sufocar as chamas com um cobertor, lutando contra a fumaça que a fazia tossir e irritava seus olhos. Felizmente, os vizinhos saíram para ajudar e uma vez que os bombeiros chegaram, conseguiram controlar o incêndio. Mercedes acordou no hospital e encontrou Marta sentada ao seu lado. Vovó Mercedes, você acordou. Como está se sentindo? Perguntou a menina. Marta, sussurrou a mulher, surpresa, você está falando, meu raio de sol. Sobrecarregada de felicidade, Mercedes começou a chorar. Pouco depois, uma Laura envergonhada entrou apressadamente na sala. Ela tinha dormido profundamente depois da festa e não ouviu as chamadas que inundaram seu telefone. Havia chamadas perdidas do hospital, da polícia e de Marta, que também tentou entrar em contato com ela. Oh meu Deus, eu dormi, lamentou Laura, percebendo que sua filha esteve perto de sofrer um acidente grave. Não chore, mamãe, está tudo bem, consolou Marta. Laura ficou paralisada pela surpresa. Marta, eu não posso acreditar. Como isso pôde acontecer? Sussurrou a mãe, perplexa com o que aconteceu. Provavelmente foi devido ao estresse, respondeu a garota em um tom prático. Laura abraçou sua filha com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas e prometendo parar de beber. Marta e Mercedes se comprometeram a apoiá-la e vigiá-la para garantir que ela cumprisse sua palavra. Até consideraram a possibilidade de Laura frequentar a reabilitação se necessário. Embora a princípio Mercedes duvidasse das palavras de Laura, esta última realmente se recuperou e cumpriu sua promessa de parar de beber. Com o tempo, Laura admitiu que sua vida melhorou significativamente sem álcool. Finalmente, decidiram que Mercedes e seus gatos ficariam com eles, já que haviam se acostumado com sua presença e os consideravam parte da família. Com o dinheiro que havia ganhado, Mercedes decidiu construir um monumento em homenagem à sua filha Carla. Ao lado do monumento, ela colocou uma cesta de maçãs, já que Carla sempre teve uma grande paixão por elas. Laura, que também estava presente na cerimônia de inauguração do monumento, expressou sua tristeza pela difícil situação de Carla e seu casamento infeliz. Mercedes concordou, mas observou que seu ex-marido agora estava cumprindo uma sentença na prisão, onde merecia estar. Após o incêndio causado por Miguel e seu cúmplice, a polícia agiu rapidamente e Mercedes se viu chorando diante do túmulo de sua filha. Marta e Laura a consolaram, oferecendo apoio e fazendo-a sentir que não estava mais sozinha. Agora, Mercedes tinha uma família encontrada, que incluía uma neta, uma figura materna espiritual e seus amados gatos. Tudo isso lhe deu uma razão para seguir em frente e encontrar a força para enfrentar os desafios da vida.